Olá, amigo do Raízes Jornalismo Cultural. O programa de hoje vai falar sobre Folia de Reis. E o foco é o 15º Encontro de Folia de Reis de Goiânia, que acontece no dia 30 e 31 de janeiro, na Praça da Matriz, em Campinas. E para falar sobre a Folia de Reis, os seus desdobramentos, para falar sobre a importância dessa manifestação da cultura popular, nós convidamos o professor da Universidade Federal, antropólogo, também professor da Universidade e da PUC Goiás, o professor Jadir Pessoa. O programa Raízes é jornalismo, é cultura. Raízes é jornalismo, é cultura. Hoje nós vamos falar de uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, que é a Folia de Reis. E para falar sobre esse assunto importante, nós convidamos aqui o professor Jadir Pessoa, antropólogo, um dos criadores desse encontro de Folia de Reis, que vai acontecer no dia 30 e 31 de janeiro, na Praça da Matriz, em Campinas. Professor Jadir, uma alegria rever o senhor aqui no programa. Alegria toda minha, Doracino, Edival, satisfação estar mais uma vez aqui no Raízes. Eu quero lembrar com muito orgulho que eu fui o entrevistado número 1 desse programa. Eu sou sócio criador desse programa, tenho muita satisfação em dizer isso. E também não excluímos a possibilidade de falar sobre a cultura popular. Exatamente. E a PUC TV tem estado no encontro de Folia de Reis, tem dado cobertura importante lá para nós. É muito importante estar aqui no seu programa. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, realmente o professor Jadir é uma referência dentro desse segmento da cultura popular, da Folia de Reis, e eu me sinto bastante satisfeito e feliz de falar sobre esse assunto, porque, afinal de contas, eu sou fruto desses encontros da Folia de Reis. Meu pai conheceu minha mãe numa festa de Folia de Reis, né? Se não fosse essa Folia de Reis, talvez eu não estivesse aqui para poder falar dessa coisa. E essa Folia de Reis de que eu estou falando é uma folia que existe lá na minha região de Iporá, é a chamada Folia dos Lourenços. Ela existe há mais de 70 anos. Meu pai foi embaixador, meu primo foi embaixador, um outro primo agora é o embaixador, e essa folia vai seguindo, e ela como uma forma de congregar a comunidade, de unir pessoas e de gerar casamentos, como foi o caso do meu pai e minha mãe. Então, do professor Jadir falar de Folia de Reis aqui, realmente conversar com ele sobre isso é uma satisfação imensa. Como é que chegou essas manifestações, como é que elas chegaram aqui em Goiás? Para várias temáticas da nossa cultura regional, nós temos que nos reportar ao Corredor das Bandeiras, né? Esse percurso São Paulo, um pouco aí o Triângulo Mineiro, Goiás, e daqui entrou para o Mato Grosso, que na época era um Mato Grosso só, depois tornaram-se 2 estados, isso foi para Rondônia também. Então esse corredor tem grande importância para nós. Nós recebemos as Folias de Reis nesse percurso aí na sociologia rural. Antigamente se costumava falar do avanço da fronteira agrícola, né? Na medida que a fronteira agrícola vai abrindo novas regiões produtivas, as pessoas que vão fazendo acontecer a expansão da fronteira vão levando também as novas tradições culturais. Então, na medida que a fronteira agrícola subiu, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, a Folia de Reis, sem dúvida nenhuma, foi uma das manifestações que mais se aproveitaram ou utilizaram esse processo socioeconômico cultural. E foi assim que as folias chegaram aqui em Goiás. A cultura popular, ela tem assim, uma característica de se adaptar a uma região, a uma cultura. Eu vi esses dias na Rede Minas, em Pernambuco, a Folia de Reis tem uma variação e eles lá chamam de cavalo marinho, né? Mas eu encontrei muita muita semelhança com a nossa Folia de Reis, né?
Então, quando os jesuítas trouxeram os autos natalinos, né, a catequese jesuítica usou muito do teatro, né, os chamados os autos em várias temáticas, mas os autos natalinos, a viagem dos Reis Magos, a visita, a adoração dos magos também faziam parte desses autos. A catequese jesuítica disseminou a devoção aos Reis Magos pelo Brasil afora. Nós temos hoje, com um colega no Rio de Janeiro, que meio que ele catalisa essas pesquisas sobre os diversos tipos de reisados no Brasil, e ele já computa hoje mais de 60 formas de manifestação dos Reis Magos no Brasil todo. Então tem cavalo marinho, boi de reis, reis de boi, folia de reis, terno de reis, reisado, marujo, chegança, quer dizer, são mais de 60 manifestações diferentes, né? A folia é uma delas. Então, nesse corredor, é a tradição mais forte, nesse corredor das bandeiras, São Paulo, Minas, Goiás. E aí as influências vizinhas, né? De São Paulo foi para o Paraná, de São Paulo foi para o Rio de Janeiro, de Minas foi para o Espírito Santo, de Goiás foi para o norte, que hoje é Tocantins, foi para o Mato Grosso. Então, nesse veio aí, esses 4, 5, 6 estados, a folia de reis predomina. Mas pendeu para o sul ou pendeu para o norte e nordeste, aí vão acontecendo diversas manifestações, né? O Raízes Jornalismo Cultural hoje conversa com o professor Jardir, antropólogo, especialista na cultura popular, né, professor da Universidade Federal de Goiás, também da PUC, né, fulião. Eu tenho um grupo, né, de folia de reis de Lages, em Itapuranga. De Lages, em Itapuranga. E o senhor acabou de chegar lá no começo agora de janeiro, né, quando acontece o giro da folia de Lages, em Itapuranga. Mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. Raízes é jornalismo, é cultura. Hoje nós estamos falando da cultura popular, especialmente da Folia de Reis, do encontro de Folia de Reis, a 15ª edição, na Praça da Matriz, que acontece na próxima semana, no dia 30 e 31, começa domingo. Né? No sábado, às 15 horas. Abertura no sábado, né? Tem sábado, às 15 os grupos horas. de Goiânia desfilam No sábado. se apresentam no sábado, né? Isso. E a apresentação das folias do interior, dos grupos de folia do interior, no domingo, a partir de 6 horas da manhã. Café da manhã, tem comida. Tem a missa dos foliões às 7 da manhã. A missa dos foliões, né? Então, e para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui o professor Jardir Pessoa, antropólogo, também folião, e um dos criadores e organizadores da Folia de Reis, do Encontro de Folia de Reis de Goiânia. É de Belo Horizonte? Pois é, Doracino, essa questão da coisa ir se adaptando, olha só, o professor Jardir falou que as folias nasceram dos autos natalinos, obviamente ministrados, teatros ministrados pelos padres jesuítas que estavam na obrigação, no trabalho de catequizar os povos aqui, os ameríndios, os americanos nativos aqui. E eu me lembro, professor, quando eu era menino, meu pai tentando conversar com o padre para poder deixar encerrar e passar a folia, passar na igreja, cantar um pouco na igreja lá. E o padre, por alguma convicção, não sei se era pessoal ou se era da igreja, o padre não deixou meu pai levar a folia na igreja. Mas hoje, por exemplo, a nossa folia lá de Porá, ela tem uma passagem, toda vez ela passa, tem um encerramento lá na igreja, junto com a missa e tal, quer dizer, essa coisa, ela tem um fluxo assim, de idas e vindas, né? Não tem essa... Quando a gente fala de cultura, é bom a gente já se alertar que falar de cultura é falar de conflito. Uhum. Às vezes a gente ingenuamente pensa que, ao falar de cultura, nós estamos falando de apaziguamento, de coisas harmoniosas. Não. Cultura é conflito, né? Pensa, por exemplo, a relação do pai com o filho. São duas gerações
culturais, são dois modelos de cultura em conflito, né? Então, nunca essas reflexões sobre cultura podem cair na tentação de pensar que é tudo harmônico, tudo muito bonitinho. É tensão. Falar de cultura é o tempo inteiro falar de tensão. No interior da confissão católica, da religião católica ou da religiosidade católica, esse conflito ele é praticamente permanente entre a religião oficial e a religiosidade do povo. Então, há sempre, acho que você expressou bem, isso meio que vai e vem, tem altos e baixos, mas a conflitividade existe. E existe por uma questão muito simples para a gente entender. A base do conflito é a seguinte: na religião oficial, a religião oficial é a religião do Deus estabelecido. Estabelecido onde? No templo. Então, na religião oficial, o fiel vai ao templo. Na religiosidade popular, há uma inversão importante, uma inversão que precisa ser considerada. A divindade vai ao fiel. Essa inversão é fundamental. Ela é muito... ela atinge muito profundamente a religiosidade. Então, e aí a instituição católica meio que se sente ameaçada de perder o controle, né? Porque se a divindade sai do templo e vai para as casas do fiel, isso é um perigo, né? A igreja pode perder o controle do rebanho. Aí a religião se expõe à diversidade, né? Então, na medida em que ela visita, nossa folia gira, visita mais de 300 casas por ano, né? Acabamos de fazer agora o nosso giro número 72, nossa folia tem mais ou menos a idade do seu pai, né? 72 anos, e a gente canta em mais de 300 casas todo ano. Essa bandeira aqui já nos acompanhou por cerca de 20 anos, 20, 21 anos, né? Então ela já trabalhou bastante, né? Visitando os moradores. Mas isso, para a religião oficial, isso é um problema, né? Primeiro, vai nas casas, aí tem um tipo de oração, tem uma espiritualidade que o padre não está lá para controlar, para ver como é que é. Aquela pode sair do controle dele também, dele. Né? O sujeito pode invocar forças. Tem uma arrecadação, quer dizer, o dono da casa dá os seus donativos para a folia. Para onde vai isso? Não vai para a igreja. O padre não sabe para onde isso vai. Quer dizer, então, tá vendo? É sempre uma situação conflituosa, né? Mas, felizmente, nós estamos numa situação hoje em que não só a cultura popular tem um prestígio, uma aceitação maior, uma presença maior nos meios de comunicação, nas escolas, na sociedade de modo geral, mas também no interior da Igreja Católica, hoje as expressões populares também têm muito mais aceitação no interior da Igreja Católica, né? Nosso arcebispo de Goiânia, Dom Washington, esteve numa das edições do nosso encontro de Folias de Reis, acho que Doracino estava na coordenação nessa época, e Dom Washington disse uma frase no nosso encontro que para nós foi maravilhosa. Ele disse: os foliões de reis são os primeiros evangelizadores de casa em casa no Brasil, né? Então, isso para nós é um reconhecimento muito importante, quer dizer, o pastor da nossa igreja reconhecendo esse papel que as folias de reis tiveram na formação cultural, na formação das mentalidades do povo do interior e que hoje chegou à cidade também, por diversas circunstâncias de êxodo rural e tudo mais, né? Ela também teve um papel sociológico muito importante de criar ambientes de convivência, né? Exatamente. O casamento do seu pai é um fato assim que é matricial, né? É matriz para a gente fazer uma interpretação da função da religiosidade popular, né? Se o pai não podia deixar a sua filha ir em qualquer festa, né? Mas na festa de Reis ele deixava. Na festa de São Sebastião ele deixava, né? Na novena de Santa Luzia ele deixava. Então, a religiosidade popular, ela teve e tem até hoje esse papel importantíssimo na sociabilidade. De distensionar também a dureza do ambiente. Exatamente. E é aí que tem um conceito antropológico muito antigo, muito tradicional, que hoje pouco se gosta de falar desse conceito, porque ele é um conceito muito pouco
charmoso para o feminismo, para o pensamento feminista, mas a antropologia usava uma expressão antigamente, falava assim, a sociedade precisa realizar troca de mulheres. Né? A troca de mulheres é fundamental para a sobrevivência dos grupos humanos, para não acontecer o afunilamento genético. Né? O que é a troca de mulheres? Então, traduzindo hoje para uma linguagem mais palatável, né, do ponto de vista social, significa que um grupo precisa trocar casamentos, né? Precisa realizar casamentos com outro grupo. Então, essas festas religiosas, elas tiveram e continuam tendo esse papel importantíssimo de uma região de um município ou de um município com outro município realizar essas interações, e destas interações saem os namoros, os casamentos, e a reprodução humana ganha contornos melhores, contornos aceitáveis, contornos normais, né? E por isso a religiosidade popular tem um papel, tem uma função social, e eu diria hoje, é importante que nós falemos também que ela tem uma função educativa, formativa, muitíssimo importante. O menino que está olhando para a pessoa que está batendo a caixa, o tambor, né? O menino que está prestando atenção como é que se bate o tambor e está querendo aprender a tocar o tambor, ele não está aprendendo só um ritmo, ele está aprendendo um modo de ser no mundo. Né? Então, ele está absorvendo ali naquele grupo um modo de ser no mundo. E isso é de grande importância social, isso é formativo. Né? Então, ele não vai aprender só um ritmo, uma música, um modelo de cantoria. Ele está aprendendo a ser de maneira participativa. Dialogada, participativa. Né? Agora eu canto e agora eu escuto. Tem a minha vez e tem a vez do outro. Né? Isso é fundamental para o aprendizado das novas gerações. E o que o senhor falou é importante para a gente compreender que a cultura popular, bela, colorida, ela também serve como inclusão social. Essa é uma forma, como o senhor explicou agora, de incluir as pessoas. Exatamente. Quantos foliões, né, amigos meus, colegas de folia, lá na Folia de Reis das Lajes, são pessoas simples, comuns, trabalham lá na roça, tiram leite, né? São pessoas que não angariaram uma formação universitária, não têm uma profissão liberal, né? Não tem um status social maior, mas ele é reconhecido como folião de reis, né? Ele tem um reconhecimento, ele tem um status naquela sociedade onde ele vive, né? Que lhe dá reconhecimento e prestígio. E prestígio, ele é folião de reis, né? E as pessoas param para escutá-lo cantar, param para perguntar coisas para ele. Então, isso tem uma importância muito grande, né? Se vocês verem o grupo de Folia de Reis das Lajes, lá de Itapuranga, tem o professor Jadir, professor da universidade, antropólogo, e tem também o tirador de leite, as pessoas lá do campo. Né? Isso é muito bonito. E é por isso que o programa Raízes Jornalismo Cultural se sente assim, muito feliz em poder também falar sobre a nossa cultura popular e as nossas manifestações populares, né, do Brasil Central. Voltamos já já. Não some não. Raízes com a Folia de Reis, Raízes no 15º Encontro de Folia de Reis de Goiânia, promovido pela Prefeitura de Goiânia, Secretaria Municipal de Cultura, que acontece dia 30 e 31 na Praça da Igreja Matriz em Campinas. Para falar sobre isso, o professor Jadir Pessoa. Então, esta é a 15ª edição, são aí 3 gestões municipais, em todas elas esse encontro sempre tem um prestígio muito grande, e eu tenho tido da Secretaria Municipal de Cultura, tive a honra de trabalhar com a coordenação do Doracino no encontro, eu tenho tido liberdade de a cada ano propor
um tema para o encontro. No ano passado nós fechamos uma trilogia dos instrumentos musicais, começamos com caixa e pandeiro, depois viola, depois sanfona, e nesse ano nós vamos pôr em destaque as bandeiras das Folias de Reis, né? A bandeira ela é o símbolo maior, ela condensa toda a espiritualidade da Folia de Reis. Então, esse ano nós estamos homenageando a bandeira. O tema do encontro e da missa dos foliões às 7 da manhã é Vem Chegando a Bandeira. E eu todo ano faço o roteiro da missa e escrevo os cânticos da missa em versos de folia para as folias cantarem. Então, nesse encontro daremos esse destaque à bandeira. As bandeiras ou estandarte, tem vários nomes, né? Isso é um acúmulo cultural da história da humanidade, né? As corporações milenares, medievais, associações, time de futebol e partido político, tudo, cada agremiação, a regimentação humana coloca as famílias, né? As famílias, os brasões, os brasões, as bandeiras, quer dizer, então isso faz parte do acúmulo cultural da história da humanidade, né? O Câmara Cascudo, no seu dicionário, ele diz: bandeira significa um símbolo que une as pessoas, né? Um símbolo em torno do qual as pessoas se juntam. Nós, das Folias de Reis, é em torno da bandeira que nós nos juntamos. Inclusive, às vezes, quando acontece alguma situação embaraçosa, os instrumentos não afinam, o sujeito que canta a segunda voz maravilhosamente bem, de repente fica rouco, tudo descontrola. Como é que um velho capitão sempre faz? Ele pega a bandeira e passa nas cabeças de todos os foliões, né, para reordenar a harmonia, a energia vital do grupo, né, e tudo se reordena, tudo se reorganiza, todo mundo canta bem, os instrumentos se afinam de novo. Então, a bandeira, ela é o nosso, é a nossa concentração de fé, de energia, de espiritualidade, de ânimo para seguir em frente nossa jornada, né? Edival? Pois é, Daracina, lá na roça, lá eu me lembro que o pessoal dizia que na época da folia você podia deixar a roça no capim e ir para a folia, porque durante a folia o capim não crescia, não. Podia esperar voltar. Todo bom folião, primeiro ele deixa a sua roça em ordem, né? E eu agora tenho o prazer de ter minha rocinha também. Meu lote tem 1000 metros quadrados de roça, né? Então eu faço questão de, antes de ir para a folia, eu deixo minha rocinha em ordem, para não fazer feio. Então nós temos a honra de convidar e agradecemos muito Doracino, Edival, a produção do Raízes e a PUC TV por esta edição do programa Raízes na antevéspera do Encontro de Folia de Reis, e queremos convidar todas as pessoas para estarem lá. É um momento de muito encantamento. Quem conhece o encontro, quem já foi, sabe que as pessoas ou já viveram no mundo rural, numa cidade do interior, ou o pai contava como é que era a folia, e vão lá no encontro e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, o gosto que as pessoas têm de pôr a mão numa bandeira, de beijar a bandeira, de escutar, né? Às vezes até cantar junto, né, se entende o verso que está sendo cantado. É um momento maravilhoso. Eu acho que Goiás se encontra nesse encontro de Folias de Reis. É verdade. Quantos grupos nós temos hoje dessa 15ª edição? A inscrição está aí em torno de 42 inscrições, entre Goiânia e interior. O último número que eu soube na secretaria, 42 inscrições. Tem algumas folias ainda para confirmarem se a prefeitura deu o ônibus, se não deu. Então tem todo esse arranjo de véspera, não é? É provável até que passe um pouco desse número. Gente, 15º Encontro de Folia de Reis, dia 30, 31, sábado a partir das 3 horas, domingo a partir de 6 horas da manhã, o Encontro de Folia de Reis. Vocês vão, nesse evento, né, ver folias das mais variadas, das mais diversas formas de se apresentar, né? Vocês vão perceber
que a folia de reis ela se adapta, e a cultura popular tem essa facilidade de se adaptar ao seu próprio ambiente, embora tenha uma temática geral estabelecida, como bandeira, todas aquelas figuras simbólicas do palhaço, enfim, aquela característica principal da folia de reis permanece, mas a maneira de interpretar, de dizer a folia, né, é diferente, né? Muitas vezes é diferente, né, professor Jadir? Porque a folia de reis ela é essencialmente tradição oral, né? É essencialmente aprendizado com um folião antigo, uma explicação, um verso, uma toada, uma música, né? Um arranjo do instrumento. Então, ela é passada assim. E na medida que ela vai passando, ela vai adquirindo também o repertório de cada lugar, o estilo de tocar, de cantar de cada lugar, né? Então, a música a gente chama de toada, então cada folia tem a sua toada, e aí vem a diferenciação da instrumentação também, né, com viola, sem viola, com acordeon, sem acordeon, o andamento um pouco mais rápido, o andamento um pouco mais lento, né? Existe um veio comum, né, uma frase musical que está praticamente em todas as toadas, mas existem variações fantásticas, e é bonito a gente ficar um dia inteiro ali escutando, né, folias cantar e percebendo como é que cada uma vai fazendo o seu jeitão de tocar e de cantar, né? Agora, esse símbolo que é a bandeira, cada grupo de folia de reis tem só uma bandeira, tá? Então, embora cada grupo tenha a sua, mas é o símbolo, como o professor Jadir disse, da espiritualidade do grupo, né? Gente, dia 30, 31, Praça da Igreja Matriz de Campinas, o 15º Encontro de Folia de Reis de Goiânia. Professor Jadir, chegamos ao final do programa. Obrigado pelas explicações, pela entrevista, né? Agradeço mais uma vez, com satisfação, estou aqui no Raízes e torcendo para que ele dure muitos anos e que vocês tenham paciência de me convidar outras vezes. Várias vezes, professor. Edivaldo, vamos embora? Pois é, Doracino, realmente o professor Jadir é uma pessoa que entende e tem entusiasmo com as folias de reis, né? E vale a pena acompanhar essa movimentação das folias lá no dia 30 e 31. Eu, ano passado, levei meu neto, ele adorou, esse ano vou levar de novo. Leva o seu filho, seu neto, você